que foi morto por amor a ti. Pero assim como acabamos de alabar, esse cordeiro que foi morto volverá, pero não mais como um cordeiro, pero como um leão, para governar a terra. Amém? Aleluia! Podem sentar, queridos? Sabe, hoje particularmente estou muito contenta. Antes de começar o culto, estávamos conversando aqui à frente e eu tenho família por todo o coronel. Aí Marlene, oi, verdade? Digo, sim, são vocês. E a família está se quedando tão grande que chegou para o Concepción hasta aqui. Aleluia. Aleluia. Isso é a palavra que se cumpre, não é assim? Porque o que derra padre, madre, irmão e por amor ao Senhor vai receber muito mais em todo. Então a família vai crescendo e vai crescer muito mais. Amém. Sabe, queridos, e a palavra, a promessa que temos do Senhor para essa obra está se cumprindo e vai se cumprir. Amém. E muitos que têm hambre e sede do Senhor vão chegar a esse lugar. Aleluia. Amém. Porque há pessoas que desejam conhecer a verdade da palavra. Amém. E vão chegar a esse lugar. Aleluia. Amém? Amém. Pelo glória a Deus por vocês que já estão acá. Então, estamos em um fim de semana de Páscoa e sabemos que nossa Páscoa é... Diga Jesus. Jesus. Então, queridos, hoje vou trazer um alimento para vocês, que eu diria que é como um pouquinho de poroto corrida. Pero vai ser de bendição para a tua vida e muito. Por isso que eu estou bem contenta, porque vocês são os valentes que, aunque esteja frio, estão cá hoje. Então, vocês vão ser bem alimentados hoje. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Então vamos pensar acá nesse tema da Páscoa e eu pergunto, que é a Páscoa? Que é a Páscoa? Será que a Páscoa é o que o mundo tem predicado hoje em dia? Sabe, se tu põe uma pesquisa aí, não haga agora, já? Depois tu faz uma pesquisa em Google, tu vai encontrar algumas informações sobre a Páscoa como uma festa cristiana, e aí habla bastante coisas. E se tu pesquisa como se celebra esta Páscoa, aí tu vai encontrar coisas, queridos, que nada tem que ver com a Páscoa. Verdade? Porque tu vai ver que entra práticas religiosas que foram agregadas depois, costumes. Hoje, por exemplo, domingo, né, de Páscoa, segundo a costume que eu creio que vindo do inferno, pero se põe huevos de chocolate para os niños buscarem e assim se celebra a Páscoa. Pero que tem que ver com a Páscoa segundo a palavra de Deus? Pero vamos a entender algumas coisas que vai ser importante. E eu quero, queridos, que tu entenda ao final dessa ensinança hoje, que é a Páscoa para ti. Amém. Realmente tu entendes o significado da Páscoa em Cristo? Porque isso é o que importa para nós outros hoje em la nova aliança. Eu pergunto, isso tem que ver com Páscoa? Pero se tu busca na internet, isso acaba a estar como símbolos da Páscoa moderna. Eu nem sabia que existia uma Páscoa moderna. Pero é assim que estão predicando hoje. E por quê? Aí eu estava conversando com uma jovem que está sendo discipulada cá com nós outros. Eu não sei exatamente quantos anos Esté tem, tu sabe? Eu já tenho mais de 20 anos, sim. Já tenho mais de 20 anos. E ele falou que desde niña, ela já era ensinada que Páscoa é isso acá. Então tu imagina, uma geração de uma jovem que já tem mais de 20 anos, né? Que foi ensinada assim, como o diabo está trabalhando para cambiar as gerações. Daqui a mais 20 anos, se tu pergunta para um jovem, um adulto de verdade, que é da Páscoa? Puramente chocolate. O princípio foi perdido. Há algo poderoso na ensinança da Páscoa que não podemos perder como igreja. De verdade, queridos, eu estou muito contenta que vocês tenham acabado. De verdade. Eu despertei hoje antes às 12h30, quase 1, e não dormi mais, até a hora. Eu tinha coisas para falar para vocês hoje, que estou segura que vai ser de grande bendição. Amém. Aleluia. Então, se você é cristiano, amém? Aleluia. Aleluia. E eu pergunto para ti que é da Páscoa, eu creio que vou ver algo assim.
maestra. Me dá essa alegria, habla assim, diga la Páscoa. La Páscoa. Es Cristo. Es Cristo. Amém. Pero verdadeiramente você entende o que é a Páscoa ser Cristo? Aquele cordeiro que vino sacrificar uma morte terrível. Infelizmente, querido, eu preparei os vídeos e eu olvidei meu computador. Que queria mostrar para vocês hoje. Para que você possa ter uma visão melhor do que é o sacrifício de Cristo na cruz. Mas depois, em outra oportunidade, vou trazer para vocês. Então, necessitamos entender o verdadeiro significado da Páscoa hoje, mirando para Cristo. Porque a Páscoa praticada na antiga aliança era uma figura, ou apontava para Cristo. Tuvo seu cumprimento, ou sua plenitude em Cristo. Amém? Então, a Páscoa para nós outros é a morte de Cristo. Mas não somente na morte, porque Ele ressuscitou. Amém. Aleluia! Sabe, queridos, a morte sem a ressurreição não teria poder de nos salvar, de nos trazer vida eterna. Foi porque Ele ressuscitou que hoje temos a vida eterna em Cristo. Aleluia! Então, aunque você tenha o conhecimento de que a Páscoa é Cristo, é Jesus, sua morte e ressurreição, você necessita entender esse impacto em tua vida. Porque aí sim, você vai valorar ou entender por dentro o que Cristo hizo por ti na cruz. Alguém acá já viu a película La Pasión de Cristo de Mel Gibson? Sim. Se não viu, por favor, veja. Porque essa película é forte, as cenas muito fortes, mas muito real. Se tu lê Isaías 53, está a descrição de como Cristo estava na cruz. Por favor, eu pido a cada um de vocês, leia hoje Isaías 53. Sabe, queridos, essa imagem que põe de Cristo na cruz, bonito, com olhos azuis, quase não tem sangue, isso não é real. Porque ele sofreu muito antes de chegar lá à cruz. E Isaías habla que quando ele estava na cruz, ele não tinha parecer nem formosura. Era um de quem os homens escondiam o rosto, porque não podiam mirá-lo. E quando vemos essa película, queridos, isso se aproxima dessa realidade. É forte sim essa película, mas está muito aproximada de lo que a Bíblia habla sobre a morte de Cristo. Amém? Então, Cristo é esse cordeiro que era sacrificado na antiga aliança, que apontava para Cristo, que morreu em uma cruz, pero que ressuscitou. Então, essa imagem acá, queridos, mostra o que é a Páscoa. Pero vamos entender mais, de maneira mais profunda hoje. De que forma a Páscoa estabelecida no Antigo Testamento aponta ou tuvo seu cumprimento em Cristo. Hoje, como cristianos, devemos celebrar a Páscoa sim ou não? E se sim, como? Vamos entender isso no tema de hoje. Então, para começar, vamos ver acá esse texto de 1 Coríntios, no capítulo 5. Se tu está com a tua Bíblia, por favor, abra em 1 Coríntios, capítulo 5, porque vamos ler outros textos. Acá o apóstolo Pablo diz: não está bem que ustedes se jatem. Não sabem que um pouco de levadura hace fermentar toda a massa? Límpem-se de la vieja levadura, para que seja uma nova massa, sem levadura, como em realidade não são. Diga comigo, nuestra Páscoa, que é Cristo, já ha sido sacrificado por nós outros. Já ha sido sacrificado por nós outros. Queridos, e foi um sacrifício de uma vez por todas. Há mais de 2000 anos, Cristo, nuestra Páscoa, já foi sacrificado por nós outros. Amém. Assim que celebremos a festa. Qual? Pero não com a vieja levadura, nem com a levadura de malícia e de maldade, sino com panes sem levadura, de sinceridade e de verdade. Acá já está como devemos celebrar nossa Páscoa hoje. Pero vou, daqui para terminar essa enseñança, vou trazer mais profundidade acerca de lo que está escrito acá. Então, para entendermos lo que Pablo dijo acá, nuestra Páscoa, que é Cristo, já ha sido crucificado por nós outros, vamos entender como era a Páscoa na antiga aliança. Nuestra Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificado por nós outros. Então vamos ver quando, como, por quê
essa Páscoa que apontava para Cristo foi estabelecida na antiga aliança. Para que você entenda, a Páscoa, assim como foi estabelecida, era uma festa anual celebrada pelos judeus com o propósito de não olvidar como Deus obrou poderosamente para sacá-los da esclavitud de Egipto. Por isso se hacía a Páscoa. Amém? Então vamos a ver esse texto que habla sobre isso em Êxodo capítulo 12. Alguns textos que são um pouquinho maiores eu não pus aqui na diapositiva porque eu não grito. Então sabemos que acá em Êxodo, em capítulo 12, o contexto desse capítulo, Deus queria sacar seu povo da esclavitud de Egipto e o faraó havia endurecido seu coração e não deixava o povo ir. E vino uma plaga depois de outra. E acá no capítulo 12 estamos em contexto da 10ª plaga que vino sobre Egipto. E essa é a plaga da morte de los primogênitos. No capítulo 12, versículo 1. El Senhor falou com Moisés e Arão em la terra de Egipto e lhes dijo: em este mês marcará o princípio de los meses. Será para ustedes o primeiro mês del año. Hablem com toda a congregação de Israel e digam-lhe: al dia 10 de este mês, cada de ustedes devem tomar um cordeiro por família, segundo as famílias de los padres. Se a família é tão pequena como para não comer-se todo o cordeiro, então essa família e seus vizinhos mais cercanos tomarão um cordeiro, segundo o número de pessoas. Calcularão o cordeiro segundo o que cada persona pueda comer. O animal deve ser macho de 1 ano e sem nenhum defeito. E lo tomarão de las ovejas ou de las cabras. Lo apartarão hasta el 14º dia. Presta atenção porque todo o que estou lendo acá é uma figura do que Cristo passou e viveu. E toda a congregação de Israel lo sacrificará entre a tarde e a noite. Tomarão um pouco de sangue e la pondrão em los postes e em el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerão essa noite, assando la carne al fuego e acompanhando la carne com panes sem levadura e ervas amargas. La carne não deve estar cruda, nem ser cozida em água, sino assada ao fogo, junto com a cabeça, las patas e las entranhas. Não deixarão nada del cordeiro para o dia seguinte. Se algo queda, hasta o dia seguinte, lo quemarão por completo. Devem comer o cordeiro, vestidos, calçados os pés e com el bordão em la mano. Comerlo depressa. Se trata de la Páscoa del Senhor. Então, acá Deus estabeleceu algo, que era como um estatuto perpétuo dentro da cultura dos judeus. Ele continua a versículo 12. Essa noite eu, o Senhor, passarei por la terra de Egipto e herirei de morte a todo primogênito egípcio, tanto de seus homens como de seus animais. E também dictarei sentença contra todos os deuses de Egipto. E quando ira eu la terra de Egipto, la sangre em las casas donde ustedes se encontrem, lhes servirá de sinal. Pois eu verei la sangre e seguirei adelante, e não haverá entre ustedes nenhuma plaga de mortandade. Este dia deverão recordá-lo e celebrá-lo, geração tras geração, como fiesta solene, em honor del Senhor, em estatuto perpétuo devem celebrar. Então, queridos, esta era a Páscoa em la antiga aliança e como eles deveriam ser celebrada. E todo que leia acá, queridos, é uma figura de Cristo. Em o 10º dia havia que separar um animal. Esse animal deveria ser comido no 14º dia. E quando miramos para Cristo, vemos literalmente, completamente, o cumprimento do que está escrito acá. A entrada de Jesus em Jerusalém, o dia, a hora que ele foi sacrificado em la cruz, como aquele cordeiro que saca o pecado do mundo. Porque, segundo o que está escrito acá em Êxodo, essa era uma festa anual, ano após ano. Eles faziam a mesma coisa. Pero Jesus,
foi o cordeiro que hizo esse sacrifício de uma vez para sempre. Aleluya. Amém? Amén. Aleluia. Então, Deus queria sacar seu povo de Egipto, como falei, e Faraó endureceu seu coração, e por isso vino essa plaga. Pero Deus, ele proveiu liberação a seu povo. Então, isso também nos mostra, queridos, como nós outros hoje estamos. Assim como Deus sacou a seu povo de uma esclavitud, Jesus morreu na cruz, para também nos sacar da esclavitud do pecado. Para quê? Para termos uma vida em Deus. Amén. Esta é nossa Páscoa. Amém? Amén. Acá no versículo 13, ele habla. E quando hiera yo la tierra, não sei se acá. E la sangre os será por señal em las casas, donde vosotros esteis. E vereis la sangre, e passarei de vosotros, e não haverá em vosotros plaga de mortandade, quando ira la tierra de Egipto. Quem já ouviu falar que a sangue de Jesus tem poder? Amén. Amén. Sabe, queridos, quando vamos a Cristo, a sangue de Jesus vem sobre nossas vidas. Amém. Isso nos traz proteção e livramento. Essa palavra passarei, como está aqui em hebreu, akash, significa passar por em cima ou saltar por em cima. Era uma señal de proteção e livramento. Assim como é hoje. A sangue não está literalmente sobre nossas cabeças. Mas desde o dia que você confessou a Jesus como Senhor e Salvador, espiritualmente, esta sangue está sobre sua vida. Amém? Amém. Traindo também proteção. Então, essa era a Páscoa que eles celebravam. E esta também é a Páscoa que celebramos hoje. Não com esse sacrifício de um animal, por supuesto, não com esse ritual, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já foi imolado. Amém? O sacrifício já foi feito de uma vez por todas. Mas temos que entender que hoje a morte passa sobre nós outros sem trair dano. Amén. Sabe, queridos, para um cristiano, a morte não deve ser, como já expliquei para vocês, como entrar em uma habitação escura. Porque a morte não é o fim. A morte hoje não traz mais dano para nossas vidas. Aunque a Bíblia habla que a morte é o último inimigo que vai ser vencido. Pero Jesus la venceu. E porque Jesus la venceu, nós outros também não venceremos. Amém? Aleluia. Então, a Páscoa... La Páscoa anunciava a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse mesmo texto acá de Êxodo, no versículo 3, está escrito: Hablade a toda a congregação de Israel, dizendo: El 10 de este mês, tome-se cada um cordeiro, segundo as famílias de nossos padres, um cordeiro por família. Então, queridos, sabemos que hoje, mirando para Cristo, ele foi aquele cordeiro para toda a humanidade. Amén. Aleluya. Aleluia. Amém? Então, não mais um cordeiro, literalmente, por cada família. Pero Cristo foi aquele que morreu, que sofreu e muito em la cruz por mim e por ti, por amor a nós outros. E se eu não entendo o sacrifício de Cristo por mim, queridos, eu não vou ter uma vida que glorifique ou que reconozca esse sacrifício. Porque pode ter uma vida permanecendo em el pecado. Então, esse cordeiro, ele literalmente, acá que era sacrificado na antiga aliança, ele tipifica a Jesus Cristo. O texto de Isaías, que eu pus para vocês como tarefa de casa, para ler hoje, no versículo 7 está escrito: Estava oprimido e afligido, e sin embargo não abriu a boca, como cordeiro que foi levado ao matadeiro, e como ovelha que caia delante de seus trasquiladores, não abriu a boca. Aleluia. E por quê? Porque ele sabia que era necessário esta morte. E por que uma morte de cruz? Porque estava escrito na palavra que maldito seria todo que foi colgado em madeiro. Para que Jesus pudesse, queridos, trazer essa liberação para nossas vidas, ele tinha que assumir nosso lugar na cruz. Aquela cruz, queridos, que tipificava a morte de uma pessoa que era considerada maldita, era para mim e para você.
pero Ele foi em nosso lugar. Amém. Também podemos ver no Evangelho de Juan, capítulo 1, versículo 29. El seguinte dia, viu Juan a Jesus, que venia a ele e disse: "He aqui, el Cordeiro de Deus, que o quê? Quita el pecado del mundo." Sabe, queridos, aquele cordeiro que era morto na antiga aliança, ano após ano, tinha que se repetir. Porque ele não tinha o poder de quitar o pecado do mundo. Pero Jesus sim. Amém? Ele verdadeiramente quitou o pecado do mundo. É por ele que a morte passa sobre nós outros, sem causar dano. Amém? A morte, queridos, não é mais o fim. Porque agora você tem a vida eterna. A vida de Deus volveu para ti por causa da morte do Cordeiro. Amém? Então necessitamos entender esses aspectos. Páscoa é, diga comigo, morte e ressurreição. Muitas vezes as pessoas enfatizam muito a morte, pero a morte sem a ressurreição não teria o poder de nos trazer a vida eterna em el Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Então necessitamos entender o que Jesus conquistou para nós outros, não só em sua morte, pero em sua ressurreição. A morte de Jesus, sem a ressurreição, não teria validez para sermos salvos, nem termos a vida eterna de Deus. Foi porque Ele ressuscitou que Ele venceu a morte. Aleluia. E porque nós outros também vamos passar por uma ressurreição, tal e qual Jesus Cristo passou. Amém. Amém? Sabe, queridos, esse vai ser um dos temas que vou trazer nesse discipulado que estamos dando. É um tema que nunca havia dado antes acá para vocês. Pela ressurreição dos mortos. Amém? É uma doutrina que a igreja hoje necessita entender. Amém? Então vamos acá ao livro de Lucas, em capítulo 24. Você pode abrir o vídeo aí também. Lucas 24. Habla sobre a ressurreição de Cristo. Pero el primer día de la semana, dentro de nuestro calendario, ¿cuál es el primer día de la semana? Lunes. Domingo. Domingo. Es el primer día de la semana dentro de nuestro calendario. Amén. La semana empieza hoy. Pero el primer día de la semana, muy temprano, as mulheres regressaram ao sepulcro. Levavam as espécies aromáticas que haviam preparado. Como se encontraram com que a pedra do sepulcro havia sido quitada, entraram, pero não hallaram o corpo do Senhor Jesus. Mientras elas se perguntavam que poderia haver passado, dois homens com vestiduras resplandecentes se pararam junto a elas. Llenas de medo, se inclinaram, ocultando seu rosto. Pero eles lhes disseram: "Por que busca dentre os mortos al que vive?" Aleluia. Ele vive. Aleluia. Aleluia. Graças, Senhor. Não está aqui, ha ressuscitado. Acordem-se de lo que lhes dijo quando aún estava em Galileia. É necessário que o Hijo del Hombre seja entregado em mãos de los hombres pecadores e que seja crucificado, pero ao terceiro dia ressuscitará. Aleluia. Jesus passou 3 anos e meio falando isso para seus discípulos. É necessário. Eu tenho que ir à cruz. Eu tenho que morrer. Pero a morte não vai me detener. Ao terceiro dia, o poder de Deus lo sacou de la muerte. Ou seja, ele venceu a morte. Hoje, Jesus é o único que tem as chaves de la muerte. Aleluia. Aleluia. Ele venceu porque ele era o justo de Deus. Se Jesus, queridos, hubiera permanecido solo em la muerte, isso não havia tenido tanto impacto em nossas vidas. Foi a ressurreição, em um dia como hoje, que ele já não estava mais em el sepulcro.
ele sim foi ao lugar de los muertos. E a Bíblia habla que enquanto ele estava lá, ele predicou para aqueles que aguardavam em la esperança de um Redentor. E quando Jesus ressuscitou de entre os mortos, a Bíblia habla que ele levou cautivo el cautiverio. Ou seja, aqueles que morreram em la fé, em la esperança, não estão mais allá, pero estão com o Senhor e na glória. Então, eu te pergunto, se cristiano que crê em Deus, que nasceu de novo, muere hoje, para onde vai? Com o Senhor. Amém? Amém? Não vai mais para esse lugar, queridos. Vai a estar com o Senhor. E isso é motivo de alegria. Assim é. Aleluia. Amém? É motivo de alegria. Por isso que temos que conhecer a palavra. Porque tudo está escrito. E isso é segurança para nós outros. Amém. Amém? Ele ressuscitou. Ele vive. Jesus morreu por nós outros como um cordeiro, sem mácula, irrepreensível. Ele carregou sobre si nossos pecados, nossas enfermidades, sofreu a maldição em nosso lugar, pero ele ressuscitou. A morte não pudo detener, porque ele era o justo, o santo de Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Sabe, queridos, e se tu vá a Jerusalém, e vá, eu nunca fui, eu creio que um dia eu não poderei ir. Se tu vai à tumba de Jesus Cristo, queridos, vai ter uma placa lá na entrada falando isso, que ele ressuscitou, que ele vive, que a tumba está vazia. Nenhum outro, queridos. Podemos ver, tanto em Antigo como no Novo Testamento, pessoas que foram ressuscitadas pela morte. Não é? Há exemplos em Antigo Testamento e no Novo Testamento, como Lázaro, que foi ressuscitado pelo próprio Jesus. Todos eles volveram a morrer um dia. Aleluia. Ninguém está vivo hasta hoje. Porque hasta hoje, solamente Jesus venceu a morte. Aleluia! Aleluia. Você se alegra com isso? Amém. Então, a ressurreição de Jesus foi algo tão poderoso que Pablo orou por mim e por ti em la carta aos Efésios. Sabe para quê? Para que tu puder entender Assim é. o poder da ressurreição. Vou ler aqui para vocês. Em Efésios, se você quer ler esse, está com a tua Bíblia aí. Crente anda com a Bíblia, né? Amém. Essa minha Bíblia é tão pesada que eu estou quase que entendendo, mas eu não vou ler. Em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 15, vemos essa oração de Pablo, eu não vou ler toda. Mas quando chegamos a cá no versículo 19, Pablo orando por la igreja, ele dijo: e oro também para que entenda qual a supreminência, grandeza de su poder para com nós outros, los que creemos, segundo a acción de su fuerza poderosa, la cual operou em Cristo e lo ressuscitou de los muertos e lo sentou a su derecha em los lugares celestiais. Ou seja, Paulo considerou necessário, importante, fundamental que você, que a igreja, que nós outros pudermos entender que poder é esse. Sabe por quê? Porque esse poder está dentro de ti, e na persona do Espírito Santo. Aleluia. Tu necessitas entender esse poder. Amém? Amém. Aleluia. Porque vindo Jesus, passou por uma morte de cruz tão terrível, tanto sofrimento, como falei para vocês, se vocês não viram a película A Paixão de Cristo, vejam, você pode encontrar no YouTube. Porque quando Jesus estava levando as... como chama em espanhol? Látigos. Látigos? Látigos. Látigos? Castigados. Látigos, já. Levando, assim que é, levando os látigos. Açotes? Açoite. Já, os açotes. Sabe, queridos, aquela película mostra que a princípio ele estava levando os açotes com uma vara, depois com uma ferramenta, que não sei o nome, com uma cuerda com várias pontas, e na ponta tinha um osso, algo que cortava, que quando pegava na carne, sacava um pedaço de carne. Isso foi real. Isso foi real. Imagina-te que depois de tantas, e eles davam, os judeus tinham a costumbre, a sentença era 40 látigos, pero eles davam
39, 40 menos 1, né, para poder ter mais outros 40. E tudo isso Jesus sofreu. E depois disso, ele tuvo que levar sua cruz até o local onde ele ia ser colgado. A ponto, queridos, que ele não suportava mais caminhar. E uma pessoa foi levantada para ajudá-lo a levar a cruz. Sabe, queridos, é importante mirar isso, porque isso foi uma realidade. Às vezes as pessoas, não quero ver, não quero. Não, tu não pode sequer dar, queridos, omisso aquilo que Cristo hizo por mim e por ti. Tu tens que entender, tu tens que ler. Para valorar o que Cristo hizo por ti. Para que hoje podamos ter uma vida que glorifique, que reconheça o sacrifício de Cristo por nós outros. Amém? Amém. Então, porque ele passou por essa morte? Em João, capítulo 10, versículo 10, o próprio Jesus disse: eu he venido para que tenham vida e para que la tenham em abundância. Esta é vida eterna vindo para nós outros por causa do sacrifício de Jesus. Porque nós outros estávamos condenados a uma morte eterna. Queridos, estou te falando de Páscoa, de uma realidade em Cristo. Aleluia. Eu invitei pessoas para estar cá hoje. Eu deixei muito claro. Não pense que tu vai encontrar o ovo de Páscoa cá não. João 3,16. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado a seu Filho unigênito, para que todo aquele que em ele crê não se pierda, pelo quê? Tenha vida eterna. A eternidade foi posta no coração do homem. E tu também necessita entender isso. Aún temos que passar por uma morte física. Porque Jesus já venceu a morte. Nós outros aún não. Então, se Jesus não venga antes, nós vamos passar por a morte física. Mas já temos a vida eterna em nosso espírito. Essa é a diferença. Deus, queridos, vamos entender isso. Deus criou o homem para a eternidade. Amém. Essa é uma verdade que você necessita entender. Toda persona foi criada para a eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, está escrito: todo lo hizo hermoso em seu tempo, hablando de Deus, e ha puesto eternidade no coração do homem. Agora entenda, queridos, esta eternidade não é como muitas pessoas podem pensar, que vai viver no céu com uma alma assim, flutuando no céu. Deus nos criou um espírito que tem uma alma e habita em um corpo físico. E esta vai ser nossa eternidade, em espírito, alma e corpo. Aí você começa a entender como foi precioso, necessário, importante o sacrifício de Jesus, para que tu tenha uma eternidade, assim como Deus nos criou para sempre. Então, se Deus criou o homem para viver eternamente, então, por que muere o homem? Vou trazer de forma bem sucinta cá, que eu creio que vocês já entendem um pouquinho disso. Porque muere o homem. E aí quando vamos, não vou allá, pero quando vamos para o livro de los princípios e vemos o que passou com Adão e Eva, né? Que por causa de um ato de desobediência entrou o pecado e por el pecado a morte, sabemos o que sucedeu. Algumas pessoas podem pensar: Deus é soberano sobre todas as coisas. Pero onde Deus põe a autoridade, Ele não vai intervenir. Deus criou o homem e pôs autoridade e domínio e governo sobre sua vida. Deus sabia da tentação, sim ou não? Sim, porque Deus é soberano e sabe todas as coisas. Pero aún assim, Ele não impediu. Quando Deus põe a autoridade sobre algo, Deus respeita isso. É importante que a igreja entenda isso. Então, quando eles desobedecem a Deus, comem o fruto, eles morrem. Primeiramente, sucede uma morte que chamamos de uma morte espiritual. Como consequência dessa morte espiritual que se deu em seu espírito, vindo a morte física. Já? E a Bíblia diz que a semelhança do pecado de Adão, todos pecaram, porque a morte passou a todos os homens. Romanos 5:1 hasta 21, pero vou ler esses acá. Por lo tanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e por el pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto Pecaram. todos pecaram.
Assim que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación y vida. Aleluia. Amém? Amém. Estamos falando de Páscoa. Deus nos criou um espírito, diga comigo, que tem uma alma Que tiene un e alma habita em um corpo físico. y habita en un cuerpo O físico. homem foi criado, queridos, para ser eternamente assim. A morte foi uma consequência, pero Jesus vino a restaurar essa condição. Um dia vamos estar com o Senhor, em espírito, alma e corpo físico. Você vai entender bem o que estou falando acá, quando der para vocês o tema da ressurreição de los muertos. Amém? Amém. Que segundo a palavra de Deus, segundo o que está escrito em Hebreus, é para ser considerado esse tema como leite que se dá para a água. Já tomaram desse leite? Tenga hace tiempo. Aleluia! Então, agora entenda algo. Esta enseñança sobre eternidade, sobre ressurreição de los muertos, estava perdendo força no momento que Jesus estava acá em la tierra. Vamos entrar em um ponto bem importante. Hasta ao ponto que a Bíblia habla que existia duas facções religiosas que eram opostas. Vocês seguramente já leram isso em los evangelhos. Fariseus e saduceus. Não é assim? Então, os fariseus creiam em los espíritos, creiam em ángeles e em la ressurreição de los muertos. Pero los fariseus, eles já não creiam nisso. Não creiam em la ressurreição de los mortos. E eram estes que iam contra Jesus. Quando Jesus falava para seus discípulos sobre a ressurreição, eram considerados como nem sei que palavra utilizar. Pero eles criticavam a Jesus, porque eles já não creiam nisso. Então, por causa de ensinanças paganas e religiosas da época, eles estavam pensando em la eternidade de outra maneira. Para os saduceus, queridos, essa ensinança ou esse pensamento que eles tinham de que a ressurreição não existia, venia de uma crença que venia de los gregos. Então, eles creiam que o corpo era uma prisão para o espírito e a morte era uma liberação. Então, crer na ressurreição de los mortos era como que crer que o espírito volveria a uma prisão, porque o corpo para eles era uma prisão. Isso era uma crença e uma ensinança que vinha de uma cultura pagã, de los gregos. Então, quando Jesus chegou e falando, é necessário que o Cristo padeça, vá à cruz, pelo terceiro dia ressuscite, para eles era uma blasfêmia falar a respeito disso. Então, vemos em los evangelhos a Jesus confrontando a los saduceus, falando sobre a ressurreição de los muertos. E ele era muito firme ao falar sobre isso. Acá no Evangelho de Lucas, em capítulo 5, Jesus disse: de certo lhes digo, el que oye mi palavra e crê que ele me enviou, tiene vida eterna. E não será condenado, sino que ha passado de la muerte a vida. Queria dizer algo muito poderoso. De certo lhes digo, la hora viene e ha chegado, quando os mortos oirão a voz del Hijo de Deus, e los que la oigam viverão. Porque assim como o Padre tem vida em si mesmo, assim também lhe ha dado al Hijo ter vida em si mesmo. E acá Jesus está falando da ressurreição de los muertos. Pero eles não creiam e não entendiam o que era essa ressurreição. Continuando. E também lhe deu autoridade de fazer juízo, porquanto é Hijo del Hombre. Não se assombrem de isto. Vendrá o tempo, quando todos os que estão em el sepulcro. Que poder é esse? O mesmo poder que ressuscitou a Jesus de los muertos vai a ressuscitar o corpo de todos aqueles que já morreram. E vamos atender um corpo, queridos, pero não exatamente como esse que temos. É um corpo glorificado. Amén. E los que hicieron lo bueno, presta atenção, saldrão a la ressurreição de vida. Pero los que hicieron lo malo, a la ressurreição de condenação. Então todos vão passar por uma ressurreição. Que ressurreição você quer passar?
¿Para la vida o para a condenación? ¿Para la vida o para la muerte? Jesús murió para que no fuéramos al infierno. Pero Jesús resucitó para darnos vida eterna. Diga, yo tengo la vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. E tu Aleluia. necessita estar firme nesta verdade. Porque isso vai conduzir tua vida. La eternidade. Diga comigo, la eternidade. É real. Amém. Amém? Deus puso a eternidade no coração do homem. Não somente dos que são de Deus, dos que são cristianos, os que estão afuera. Todos têm a eternidade. Agora, onde uno vai passar essa eternidade é uma eleição que tu haces em vida. Deus não vai imponer isso em tua vida, queridos. Tu tem que decidir e é o Senhor e confessá-lo como Senhor e Salvador de tua vida. Nenhum momento que tu não haces isso, tu está determinando onde tu vai passar a eternidade. Aleluia. Amém. Amém. Tens uma eternidade com o Senhor. Amém. A Bíblia nos ensina isso. Então todos os homens são eternos. Amém? Amém. Todos os homens são eternos. O principal mensagem do Evangelho é a ressurreição. Amém? Porque muitos hablam de la muerte, pero Jesus venceu a muerte. Aleluia. Quando ressuscitou. Acá em Hechos, capítulo 17, versículo 13, está escrito: Bendito seja o Deus e Padre de nosso Senhor. Lhes aclaro e explico que era necessário que Cristo padeciera e ressuscitara de los muertos. Era necessário. Amém? Amém. Necessário. Essa morte e essa ressurreição. Jesus, queridos, ele ressuscitou em verdade, em carne e osso, pero com o corpo glorificado. Amém? Amém. Podemos ver acá em Hechos, no capítulo 26, versículo 22 e 23. Pero Deus vino em minha ajuda. Por isso, hasta hoje, não dejo de dar testemunho a grandes e pequenos. E não digo nada que não hayan dicho já os profetas e Moisés. Por exemplo, que o Cristo tinha que padecer e que seria o primeiro em ressuscitar de los mortos, para anunciar a luz ao povo de Israel e as nações. Hasta hoje, queridos, nada mais venceu a morte ou tuvo essa ressurreição para a vida. Ele foi o primeiro. Pero a igreja vai seguir. E quando vai suceder isto? Na segunda vinda dele. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Outro texto acá de Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para ter a preeminência em todo. Então, a doutrina predicada no Antigo Testamento de que somos eternos, que em tempo de Jesus estava sendo combatida pela seita, pela facção de los saduceus, que predicavam isso. Jesus vindo para mostrar, queridos, que era a verdade, com sua própria ressurreição. É tanto, queridos, que essa seita, de los fariseus, tentaram predicar depois da ressurreição de Jesus, que seu corpo foi roubado, que os judeus esconderam seu corpo, para seguir com a ensinança de que a ressurreição não era a verdade. Pero Jesus ressuscitou. Digo, a ressurreição existe. A eternidade é real. É real. Essa é a mensagem que você necessita levar. Amém. Amém? Aleluia. Diga comigo, Jesus. Nesta Páscoa, ha ressuscitado. Aleluia. Agora eu pergunto, a Páscoa, como deve ser celebrada na nova aliança? E aí quero terminar com esse tema. E aqui entra um pouquinho de poroto. Sabe, queridos, não sabemos, por supuesto, creio que vocês sabem disso, que não devemos praticar literalmente, como os israelitas, os judios lo hacían, separando o cordeiro, matando esse animal, porque Jesus foi nosso cordeiro, né? Já foi feito o sacrifício. Muito menos, queridos, se deve praticar como essa nova, essa ensinança moderna que querem predicar hoje, associando a Páscoa, o sacrifício do cordeiro como um coneiro, porque quem morreu na cruz, tanto quem era sacrificado no Antigo Testamento não era um coneiro, era um cordeiro,
E quem foi para a cruz também foi um cordeiro, não foi um conejo. De onde saiu isso, querido? Foi para o inferno. Para deturpar a enseñança da palavra de Deus. Então, de onde saiu, por exemplo, a enseñança que o Viernes Santo não se pode comer carne? De onde? Você sabe disso? Em o século XIX, não sei, muitos anos depois de Cristo, foi estabelecido isso pela Igreja Católica. Mas é interessante que quando lemos a instituição da Páscoa em Antiga Aliança, o cordeiro tinha que ser morto e toda a carne tinha que ser comida. Entende como o diabo vai trabalhando para deturpar a enseñança da palavra de Deus? E aqueles que não têm o conhecimento aceitam isso, porque não buscam a verdade da palavra. Já, vamos seguir. Devemos celebrar a Páscoa, sim ou não? Não, para não se constranger. 1 Coríntios capítulo 5, por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, porque vamos correr por outro. Assim que celebremos a fiesta, pero não com a vieja levadura, nem com a levadura de malícia e de maldade, sino com pães sem levadura de sinceridade e de verdade. Mira, olha aí como temos que celebrar nossa Páscoa. Então, vemos aqui, queridos, que Pablo diz, celebre na festa. Pero é uma celebração espiritual, sim ou não? Sim. Já, vamos entender isso. Vamos cá, deixa eu abrir aqui mesmo, 1 Coríntios. Vamos entender o contexto de 1 Coríntios. E aí vocês vão dar glória a Deus. Acá dentro do contexto de 1 Coríntios, no capítulo 5, Paulo está tratando, sabe de que tema? Imoralidade sexual na igreja. E aí, ele diz acá no capítulo, celebre a festa. Vamos entender isso. Versículo 1. Se há sabido de um caso de imoralidade sexual entre vocês, está dando para a igreja de Corinto, que nem sequer os paganos tolerariam. E é que um de vocês tem como mulher a esposa de seu padre. Lá na igreja, queridos, estava, digamos assim, superando a maldade do mundo com uma prática pecaminosa de imoralidade sexual dentro da igreja. Que pecado terrível. Versículo 12. Ustedes estão engreídos. Não deveriam mais bem lamentar o sucedido e expulsar de entre ustedes lo que cometeu tal acción? Eu, por minha parte, aunque fisicamente não estou entre ustedes, se não estou em espírito. E como se hubiera estado presente e juzgado ao que isso dá força. Quando ustedes se reúnam e em espírito eu esteja com ustedes, em nome de nosso Senhor Jesus e com seu poder, entreguem a este homem a Satanás, para que lo destrua, a fim de que seu espírito seja salvado no dia do Senhor Jesus. Não está bem que ustedes se jactem. Não sabem que um pouco de levadura hace fermentar toda a massa? Limpem-se de la vieja levadura, para que seja uma nova massa, sem levadura, como em realidade lo son. Nuestra Páscoa, que é Cristo, já ha sido sacrificada por nós. Aleluia. Queridos, isso é algo muito forte. Paulo traz o contexto da Páscoa, que é Cristo, dentro de um contexto terrível que estava dentro da igreja. Então, quando miramos esse contexto acá, sabemos que Corinto era uma cidade pagana, promíscua, e Pablo está repreendendo a igreja porque estavam conseguindo, digamos, a proeza de superar o mundo com isso dentro da igreja. E nada eles estavam fazendo para trazer correção. Então, vemos acá no verso 6. Não está bem que ustedes se jactem. Imagine isso. Em pecado, em terrível pecado, e se jactando. Com soberbia por esse pecado. Então, Pablo habla acá, queridos, dentro desse contexto acá,
Sabemos que lá, eu não li todo, lá em Êxodo, em capítulo 12, quando li para ustedes, pero em seguida, a celebração da muerte del Cordeiro, empezava a fiesta de los panes sin levadura, que eram 7 dias, comendo pão sem levadura. Isso significava para eles a pressa com que eles foram sacados de Egipto, que não houve tempo para deixar o pão, como chama pão? Fermentar, o pão, quando tu põe a levadura? Fermentar, não é? Então não houve tempo para fermentar o pão. E eles tiveram que sair com esse pão como estava. E por 7 dias eles comiam esse pão sem levadura, para recordar como eles foram sacados. Então Pablo está traindo acá esse recuerdo para eles. Celebrem a festa, pero sem levadura. Porque a levadura acá, deixa eu ver se eu pus acá. Essa levadura é um símbolo de maldade, de malícia e de pecado. Pablo está nos ensinando como a igreja, na nova aliança, deve celebrar a Páscoa. Vocês estão entendendo? Sem pecado, queridos. Porque, queridos, se não sacamos o pecado de nossas vidas, estamos fazendo em vão o sacrifício do Cordeiro por nós outros. Aleluia. Versículo 7. Limpem-se de la vieja levadura, para que seja uma nova massa, sem levadura, ou seja, sem pecado, como em realidade lo son. Nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificado. Valorem o sacrifício do Cordeiro por vocês. Amém. Versículo 8. Assim que celebremos a festa, pero não com a vieja levadura, nem com a levadura de malícia e de maldade, sino com panes sem levadura, de sinceridade e de verdade. Amém. Por carta já lhes he dicho, que não se juntem com esses libertinos. E não me refiro a que se apartem de todo de los libertinos mundanos, ou de los avaros, ou de los ladrones, ou de los idólatras. Pois em esse caso, teriam que sair desse mundo. Sim ou não? Mas bem, lhes escrevi que não se juntem com os que se dizem hermanos, pero são libertinos, ávaros, idólatras, insolentes, borrachos e ladrones. Com essa gente, nem sequer como juntos. Com que direito poderia eu juzgar a los de afuera, se ustedes não juzgam a los de adentro? A los de afuera, já Deus los juzgará, assim que saquem de dentro de ustedes a esse perverso. Sabe, queridos, o que estão se predicando nas igrejas hoje? Passando a mão sobre o pecado, para não se perder membro na igreja? Você não vai ver isso acá, não. Há algum tempo, Deus tem falado muito forte comigo sobre algumas coisas. E hasta de eu pedir perdão para o Senhor. Eu falei isso em uma reunião. Não estou falando perdão porque eu cometi nenhum pecado, por favor, não entenda isso. Pero porque eu estava vendo coisas e não estava fazendo nada. E quando temos conhecimento de algo e não hacemos nada, nos tornamos culpados disso. Então, queridos, algumas coisas vão ser cambiadas. Amém. Amém. Então, Pablo está falando com isso, queridos, que nem sequer como juntos. Quando Pablo diz que não se juntem com esses, essa palavra se juntem está relacionada a não se associar com essas pessoas. Tem comunhão, em verdade. Amém? Mesclar-se, ou relacionar-se, ou ser íntimo. Por quê? Tu sabes, queridos, que nós outros vamos ser influenciados por el meio onde estamos. Sabe disso? Se tu busca a companhia, isso foi a primeira coisa que Deus me ensinou quando entreguei minha vida para Ele. Eu era bem nova em la fé, mas eu tenho isso tão forte dentro de mim. Busca a companhia de los sábios e tu se tornarás sábio também. E eu sempre busquei disso. Eu nunca quis estar em meio de pessoas que sabiam menos que eu. Eu sempre queria estar em meio de pessoas que sabiam mais, porque eu sabia que eu ia ser influenciada por esse médio. Amém. Aleluia. Então, não ser íntimo de aqueles que se dizem hermanos, pero tem essas características descritas acá. Queridos, estou falando isso para vocês. É o que a palavra de Deus nos habla. Eu quero que vocês vejam o amor de Deus por vocês essa manhã. Estamos falando de Páscoa.
Vamos volver acá para o versículo 8. Assim que celebremos a festa, celebremos a Páscoa. Como temos celebrado a Páscoa? Com as costumes do mundo? Reconhecendo o sacrifício de Cristo? Queridos, não hagam as coisas porque todo mundo hace. Haga porque é correto. Haga porque é bíblico. Você deve ter temor a Deus em primeiro lugar. Deus não vai fazer nada para agradar homens. Pelo ao Senhor. Amém, amém. Celebremos a festa. Não com a vieja levadura. Então, queridos, dentro do contexto que Pablo está falando acá, para celebrarmos a festa, está falando da Páscoa. O contexto era o pecado da igreja. Assim que não há uma celebração da festa, é uma celebração, digamos, de ordem espiritual. Porque o sacrifício já foi feito. Mas se eu não reconheço, se eu não entendo esse sacrifício, eu não vou celebrar essa festa como a palavra de Deus nos ensina. A maneira de celebrar o que Cristo hizo por nós outros, de celebrar o sacrifício do Cordeiro, é quitando a levadura, quitando o pecado, não permitindo em nossas vidas. Eu quero que tu veja esta manhã como uma manhã do amor de Deus por ti. Aleluia. Se quitar a levadura é quitar o pecado, não se celebra o alto preço que Jesus pagou, rogando com o mesmo pecado por el qual Jesus sofreu tanto, para resgatar-nos dele. Sim ou não? Amém. Aleluia. Tinha outra cá? Adelantei, perdão. Se quitar a levadura é quitar o pecado, não se celebra o alto preço que Jesus pagou, rogando com ele mesmo pecado por el qual ele sofreu tanto para você resgatar. Não, passa. Não é outro? Eu não pus. Já, não pus. Então, como e de que maneira podemos celebrar o que Cristo hizo por nós outros? Como? Vivendo uma vida de consagração, de pureza, de santidade, de dedicação para o Senhor. É possível? Sim. É uma decisão nossa. E recuerda que você tem o Espírito Santo dentro de ti, que vai te ajudar em aquilo que é debilidade para ti, em aquilo que você não tem força para vencer. O ajudador vai te ajudar a vencer. Amém? Amém. Aleluia. Diga comigo, Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificada. Já não somos, queridos, mas escravos Do pecado. do pecado. Você sabe o que está escrito nesse texto? Não? Necessita saber. Vamos aí. Está com a sua Bíblia? Romanos 6. Acá Pablo está falando que nós outros fomos mortos ao pecado. Como viveremos amanhã? A partir do versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Assim que, se morimos com Cristo, creemos que também viveremos com Ele. Quando foi que tu moriste com Cristo? Acaso, há 2000 anos tu estava vivo, quando Cristo foi à cruz? Não? Pero no momento que você confessou a Jesus como Senhor e Salvador, você morreu com Cristo. Aleluia. Então, se você já morreu com Cristo, se nós outros já morimos com Cristo, creemos que com Ele viveremos. Sabemos que Cristo ressuscitou e que não volverá a morir, pois a morte já não tem poder sobre Ele. Aleluia. Eu vou repetir, porque acho que você não entendeu. Já. Cristo ressuscitou e não volverá a morir, pois a morte já não tem poder sobre Ele. Aleluia. Vou esperar um pouquinho mais. Porque enquanto a sua morte morreu ao pecado, de uma vez e para sempre. Pero enquanto a sua vida vive para Deus. Assim também ustedes considerem-se mortos ao pecado, pero vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por lo tanto, não permitam ustedes que o pecado reine em seu corpo mortal, nem lo obedeçam em seus malos desejos.
tampouco presente seus membros ao pecado, como instrumento de iniquidade, sino presente-se ustedes mesmos a Deus, como vivos de maneira de entre os como vivos de entre os mortos e presentes seus membros a Deus, como instrumentos de justiça. El pecado já não terá poder sobre ustedes, pois já não estão bajo a la lei, sino bajo a la graça. Aleluia. Sabe, queridos, o que podemos ver é que a igreja ha sido ensinada em uma mentalidade, digamos assim, de derrota ao pecado, como que inevitavelmente vai suceder. Então fica esperando que suceda e que a graça de Deus, por a misericórdia de Deus, pode te sacar desta condição. Mas sabe que pode ser distinto? Você pode viver sem esta prática? Muitos crentes estão preparados só para levantar-se depois de la caída e não são ensinados acerca de como a Bíblia instrui e ensina como caminhar em vitória sobre o diabo. Por quê? Porque não se ensina isso na igreja. Mas tu puedes viver assim. Podemos caminhar em vitória sobre o pecado. E por quê? Porque Cristo ressuscitou. Aleluia. Porque Ele te resgatou desta vida. Porque você foi trasladado do reino das tinieblas para o reino de Deus. Você pode viver. Queridos, aquele leão que cantamos acá, que ruja o leão, que volverá. Ele pronto volverá. Temos que seguir nossa vida, trabalhando, estudando, fazendo tantas coisas. Mas não olvide que Ele volverá. Como Ele nos encontrará. Estou terminando acá já. Romanos 8:13. Porque se bebis conforme a carne, ou melhor, ao desejo da carne, morireis. Mas, se por el Espírito hacéis morir as obras da carne, vivireis. Está vendo que é possível vencer? Amém? Amém? Ah, não, pela carne é fraca. É débil, né? E vem com essa excusa para justificar o pecado. Aleluia. La ayuda viene antes da caída. Uau! Quem sabia disso? Aleluia. É possível, queridos, cortar o mal quando todavia é no intento. Como é que o diabo trabalha? Com sugerência. Os dardos inflamados del maligno. Vai poner desejo em sua mente, né? E me permita acá trazer um exemplo para os homens que são muito, tentados por el desejo da carne. E vivemos em um mundo onde as mulheres se vestem de uma maneira que despertam o desejo sobre seu corpo. E a Bíblia habla, queridos, tão solamente que se um homem mira uma mulher e lá deseja em seu coração, já cometeu adultério. Hebreus 4, 14 e 16. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote que transpassou os cielos, aleluia, Jesus é o Hijo de Deus, retengamos nossa profissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se de nossas debilidades, sino um que foi tentado em todo, segundo nossa semelhança, pero sem pecado. Acerquemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para alcançar misericórdia e hallar graça em tempo oportuno. Que Deus te conhece. Ele sabe minha debilidade. Você não vai ganhar a Deus. Então, queridos, se está sendo tentado por algo, vai aos pés de Jesus. Senhor, tu me conheces, tu sabe. Me ajuda, sim, pero há um esforço de nossa parte. Pero a ajuda vendrá antes. Amém? A ajuda vem antes da caída. E por fim, acá em Tito, capítulo 2. Porque a graça de Deus se ha manifestado para a salvação a todos os homens, ensinando-lhes que, renunciando, quem tem que renunciar? Renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos em el siglo sóbria, justa e piadosamente, aguardando a esperança bem-aventurada,
a la manifestación gloriosa de nuestro grandioso Salvador Jesucristo, quem se dio a si mismo por nós outros, para redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si um pueblo próprio, celoso de buenas obras. Estamos falando de Páscoa. Aleluia! Glória a Deus. Então, o que temos que entender, queridos? Que Páscoa estamos celebrando. Esta fiesta tem que ser celebrada hoje por nós outros, né, cristianos da Nova Aliança. Então está claro, queridos, que não literalmente como era praticada por os israelitas, nem tampouco como a costumbre, a tradição e a religiosidade tem celebrado hoje em dia. Pero de um aspecto espiritual, sacando a levadura, que simboliza o pecado, que simboliza a maldade ou tudo aquilo, para podermos glorificar, dar por meio de nosso corpo, a glória ao Senhor e reconhecer o sacrifício do Cordeiro na cruz. Amém? Então, depois da morte de Jesus, esta celebração da Páscoa, praticada pelos judeus para comemorar a saída de Jesus, se converteu para os cristianos em uma memória de sua morte na cruz. Pero é importante considerar que esse cordeiro que foi morto ressuscitou. Porque muitas pessoas hablam da Páscoa e param na morte. Pero é por causa da ressurreição que temos a vida eterna. Amém? Então, a única maneira de comemorar a Páscoa é caminhando em novidade de vida, despreciando o pecado e as tinieblas, mostrando ao mundo o que o amor de Deus, através da sangue de seu Filho, isso em nós outros, ao ressuscitar a Jesus de entre os mortos. Assim, queridos, você vai estar celebrando a verdadeira Páscoa. Amém? Amém. Então, a única maneira de comemorar a Páscoa é vivendo os benefícios de lo que Cristo hizo na cruz. Nunca mais vivendo como escravos do pecado e do diabo. Cambiando nosso comportamento, sendo verdadeiramente uma nova pessoa que nos convertimos para servir a nosso Deus com verdade, em espírito e em verdade, como a palavra de Deus nos ensina. Aleluia. Amém? Então, queridos, a Páscoa representa cambios. Não torne vano o sacrifício de Cristo. Ele morreu por ti para te dar uma vida eterna. Então, valora o sacrifício de Cristo. Se não há cambios em las vidas que foram rescatadas do império das tinieblas, Deus não será glorificado. A obra de Jesus será despreciada. Então, vou a celebrar a fiesta, mantendo o pecado lejos de minha vida. Amém? Aleluia, amém. É a melhor maneira da igreja hoje em dia celebrar. Porque há tradições, há costumes, há religiosidade, queridos, que nada tem de valor espiritual, de acordo com o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Amém. Diga comigo, Cristo, Cristo. nossa Páscoa, já foi crucificado. pero ele ressuscitou. Pode se quedar de pé? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.